Fala, ecossistema! Estamos de volta e com uma mesa aqui recheada de pessoas bacanas e felizes, meus queridos. E o nosso papo aqui é cidades inteligentes. Tá ligado nessa pauta? Sabe o que é? Se não sabe, chama o amiguinho aí do lado, conecta no YouTube da TV Tarobá, parceria com a Band, Estação 43, direto do FIO, Festival Internacional de Londrina, e o nosso papo vai ser sobre isso. Eu tô aqui, ó, do meu lado, meu amigo Everton Perussi, que é consultor do Sebrae e faz parte da governança Londrina Inteligente. Bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Cris. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, telespectadores aí também. E vamos junto aí falar um pouco mais sobre cidades inteligentes, principalmente da Londrina Inteligente. Show de bola. À minha frente, meu alter ego feminino, Cristiane Cordeiro, que é presidente da governança Londrina Inteligente, que trata disso dentro do nosso ecossistema, e assessora de relações institucionais e inovação da Fundação Araucária. Fundação Araucária que já, eu já fui usuário do dinheiro da Fundação Araucária pelo Centelha, quando eu ainda era empreendedor startupeiro, né? Isso. Bem-vinda, Cris. Bom dia. Bom dia, ecossistema. É um prazer estar aqui dentro do fio desse festival maravilhoso, com o fomento da Fundação Araucária. Viva a Fundação Araucária! Para discutir todas as vertentes e verticais do ecossistema, que nós temos 12 aqui em Londrina, mas um monte pelo Paraná todo, né? Sem dúvida nenhuma. A gente falou muito disso, de todos os ecossistemas do estado do Paraná. E esse evento, apesar de ser Londrina, reúne hoje o Brasil inteiro. A nata da inovação está por aqui. Hoje tem muita atividade, mas eu tenho à minha frente a nossa super convidada, bem-vinda a Londrina, Paula Faria, que é CEO da Necta e idealizadora da plataforma Connect Smart Cities e da P3C, que ela vai explicar daqui a pouquinho o que é. Paula, bom dia, bem-vinda. Pegar aqui na mãozinha aqui. Muito obrigada, Cris. Obrigada, Everton. Obrigada, Cris. É uma felicidade estar aqui. Fico feliz que vocês se apresentam assim, em lugar de gente feliz, porque eu acho que no final é isso, né? Transformação se faz no território. E aqui é um lugar que a gente vê que tem essa questão da inovação pujante, forte. E eu quero agradecer de estar entre vocês aqui como convidada e fico bem honrada com esse convite. O prazer é nosso, a felicidade é nossa, né? E como eu já desafiei o nosso público sobre cidades inteligentes, brevemente, só para o pessoal entender o que vai ser essa mesa de debate, né? O que a gente está falando quando a gente fala de uma cidade inteligente? É hospital conectado, é o ponto de ônibus no celular, é a câmeras por todo lado vigiando todo mundo, tem gente que tem medo disso, enfim. Do que é que a gente fala disso, Paulo? Pô, muito legal, Cris, você ter começado para a gente entender o que é cidade inteligente. Vamos já trazer aqui um certo desafio aqui. Não existe cidade inteligente nem no Brasil e nem no mundo. Opa! Não existe cidade... Olha lá. Vamos já trazer polêmica! Uma polêmica. O programa de fofoca já tinha os... Não, como assim? Enfim, brincadeiras à parte. Cidades são sistemas muito complexos e que o estado da arte ser 100% inteligente é uma utopia. E é muito legal a gente estar buscando essa utopia, porque ao buscar essa utopia, a gente se aproxima do estado da arte e consegue trazer aqui cada vez mais qualidade de vida para as pessoas. O conceito de cidades inteligentes começou ali por 1990, a gente tem vários acadêmicos, enfim, e pesquisadores que trabalharam esse tema, e ele tem várias vertentes. Então não tem uma definição só, a cidade inteligente é isso ou aquilo. Você tem uma que é mais voltada para a tecnologia, em que as tecnologias que vão trazer a transformação, depois avançou para um conceito mais humano, que as cidades são feitas, obviamente, por pessoas, e que a gente tinha que pensar muito mais na qualidade de vida dessas pessoas, no sentido de trazer serviços para elas e não só a tecnologia, e por aí vai. O que a gente entende como cidade inteligente dentro da plataforma Connected Smart Cities? Cidade inteligente é aquela que traz qualidade de vida para as pessoas a partir da interlocução com os seus cidadãos e os demais stakeholders, ou seja, organização civil, representante do poder público, empresas, startups. E aí, você falou, é segurança pública? É mobilidade? Você precisa saber o que a cidade precisa. Não tem resposta certa.
pensa no Brasil, 5 mil municípios, regiões completamente diferentes, com necessidades tamanhos diferentes. né? Então, cidade inteligente é aquela que o gestor está conectado com o cidadão, entende o que é necessário, o que as pessoas precisam e vai trabalhar nessa oferta de serviços. Então, tem cidades que o problema é o trânsito, segurança viária, vamos trabalhar isso. Tem outras cidades que o problema está na base, gente. A gente está falando um detalhe sobre cidades inteligentes. Quando a gente fala de cidades inteligentes, por exemplo, no mundo, tem um indicador lá que não existe aqui, que não existe lá e existe aqui. Saneamento básico. A gente ainda discute saneamento básico, gente. Então é isso, Cris. Exato. Você só pensa em app, você esquece, às vezes, do básico para ser uma cidade. Exato. É mais complexo. Então, a verdade é que, quando a gente discute esse assunto, a gente entende que existe uma intersetorialidade entre os temas que a gente discute e como eles estão correlacionados. Vou dar um exemplo. Vamos falar de mobilidade urbana, que a gente está falando de descarbonização. Hoje, o problema que a gente tem com relação à emissão, né, de dióxido de carbono tem um impacto no indicador de saúde. Quanto Sem mais dúvida. trânsito tem, mais as pessoas adoecem com problemas respiratórios. Então, é um pouco mais complexo, mas ao mesmo tempo mais divertido, porque a gente tem muitos assuntos para discutir e não tem um caminho só. Então, não existe uma cidade inteligente de fato, nem aqui nem no mundo. Os nossos rankings, inclusive, nós produzimos um ranking que a gente enumera as cidades mais inteligentes. Bonito, Londrina tá lá, que eu tô sabendo. Com certeza, Londrina tá lá. Não só Londrina, outros ambientes, outras cidades, cidades do Paraná também. Mas você falou uma coisa que é muito importante, que é a correlação, né? São os atores envolvidos, as pessoas que vivem naquele lugar. E aí surgem as governanças, né? Aqui é um evento de governanças, é um evento de ecossistemas. E essa construção, e agora eu não vou falar mais cidade inteligente, de uma cidade mais feliz, vou pegar a visão da Cris, ela passa por organizar isso no ambiente onde a gente vive, né? E aí nasce a governança da Londrina inteligente, né, Cris? Explica um pouquinho pra gente essa governança, como que ela foi construída e onde ela vai, e que sirva de modelo para você que está assistindo a gente no Paraná, para a sua cidade. Daqui a pouquinho eu vou falar quem que pode ajudar você a construir na sua cidade. Bem, a Londrina Inteligente foi foi consequência do nosso ecossistema, né, Cris? Você faz parte também, quando a gente sentiu a necessidade. Nós estamos nesse território e o que está acontecendo nele? O que ele precisa? Não só alguns setores que nós tínhamos, mas sim conectar todos esses setores. Tanto que na Londrina Inteligente, todas as outras fazem parte para a gente conversar. E o que é legal? A prefeitura também faz parte. Então, como ela é o principal, ela que é a nossa conversa diretamente com o cidadão. Então, isso que é importante, que a partir da Londrina Inteligente, que é pequena, com 2 anos, nós já subimos no ranking, nós subimos com indicadores importantes para a cidade, e a partir do momento que você trouxe a Secretaria de Governo para dentro da Londrina Inteligente, eles mesmos começaram a se conhecer. Então, muita coisa que a prefeitura fazia, ela não entendia como indicador importante para ser uma cidade inteligente, uma cidade com qualidade de vida para o cidadão. Então, esse é o papel importante que a governança tem feito, de Londrina também se conhecer, de entender o que ela precisa. E aí vem um agente fundamental nisso tudo, né? Que é um provocador que ajuda a gente a construir isso. Que tem aí na tua cidade, com certeza, que é o Sebrae. O Sebrae participa ativamente desta construção. Aliás, o modelo ecossistema é um modelo by Sebrae. Começou aqui, hoje está em mais de 300 municípios, é isso? Isso mesmo. Todos os estados nós estamos com a metodologia do ecossistema, que nasceu aqui em Londrina. Né? Junto com iniciativas de todas as instituições que aqui estão, né, que fazem parte das governanças, e o Sebrae capitaneando ali, né, que é como você trouxe, a gente acredita, né, nas pessoas, nas cidades, e aí a gente fomenta. Né? Então, por isso que a gente está junto do ecossistema, desenvolvendo as governanças. Né? Já existiam várias iniciativas, como a Cris trouxe, com relação e pesquisas com relação a cidades inteligentes, só que daí, mas como que a gente coordena isso, essas ações, como que a gente olha com mais atenção para um ranking,
né? O ranking ele não é o nosso objetivo. O ranking ele é resultado daquilo que Londrina é. Então daí é como a gente subiu, a gente melhorou, a gente tem selo de boas práticas, mas são coisas, são ações, né, que são desenvolvidas, que já vêm sendo desenvolvidas em Londrina por causa dessa organização do ecossistema de inovação que nós temos aqui. Ou seja, meu amiguinho, minha amiguinha, você precisa se organizar, olhar para sua cidade, entender o que ela mais precisa e trabalhar em conjunto com os outros amiguinhos para que as coisas aconteçam. Basicamente é por aí, né? Ótima definição, Cris, adorei. Pessoas felizes, pessoas dispostas, conscientes que o trabalho que a jornada é longa, mas que realmente precisa se reunir com os amiguinhos. Você definiu bem, para poder chegar nesse resultado. E a gente precisa de indicadores, precisa de dados, a gente faz as coisas não da nossa cabeça, a gente faz com uma visão estratégica, mapeando. E eu acho que isso é um pouco do trabalho que o Connect Smart City faz, né, Paula? Com certeza. Conta um pouquinho disso pra gente, como que isso vai, impacta, ajuda e distribui essa coisa toda. O Connected Smart Cities é uma plataforma, né? Plataforma. Completou 10 anos, então a gente tem uma jornada longa aí. E nesses primeiros anos, a gente entendeu que um evento é super importante, a gente vê aqui a importância dos eventos para reunir os ecossistemas, mas que como o conceito era muito novinho ainda, a gente precisava criar um estudo. E aí surgiu o ranking, que hoje é o maior estudo, o único estudo norteador de políticas públicas. Que bacana, hein? Sim, é muito bacana. Assim, a gente hoje é referência no Brasil todo. O nosso esse aqui? estudo, esse é o nosso relatório de 10 vamos anos. Vamos mostrar. Esse aqui é o relatório de 10 põe anos. Aqui, ó, tem algumas reto informações aqui, ó. do ranking. A gente põe assim. Sim. Dá um close aí, E Heitor. no site, né? Foi. connectedsmartcities.com.br, você pode acessar o ranking, o relatório, tem todas as informações. Mas o nosso entendimento é que nós precisávamos desenvolver ferramentas para ajudar os gestores públicos nessa jornada. E aí, com isso, com dados, com informações, com cursos. Então, um evento hoje reúne todos os atores para discutir todos esses assuntos. O ranking é o norteador da nossa discussão, porque a gente mostra ali a partir de um estudo em que a gente... e aí, é muito bacana essa história, por isso que eu comecei com a história que não existe cidade mais inteligente, existem cidades que estão se aproximando do estado da arte e que, obviamente, todo mundo quer estar bem ranqueado, mas que muito mais do que ter uma posição bacana, é entender o que precisa ser feito. É isso aí. O que está sendo medido? Como que eu melhoro? E aí você ajuda os gestores a se debruçar sobre essas informações e fazer a sua jornada. Então, acho que nosso papel é muito esse, desenvolver a cidade a partir dessa disponibilidade de informações. E além do ranking, a gente tem o selo. Opa! E o selo, né? Então, falando aqui de Londrina... A Cris quer o selo, tô sabendo. Ela quer, ela já ganhou, ela quer... Não, essa aqui é subir de nível, já né? Subiu, agora eu quero chegar no top, diamante. E qual que é a diferença do selo para o ranking? Né? O ranking ele avalia as cidades que têm mais de 50 mil com dados secundários e a gente mostra... Esses dados você vai nas plataformas dos próprios municípios, capta lá e faz Na verdade, uma análise. você tem Como um que é? monte de fontes, muitas são federais, outras são de organizações reconhecidas e que tem os dados, né, desses 70 indicadores que a gente organiza para que a gente possa... Sim, é bastante trabalho, mas vale a pena. Para a gente poder entender, né, o estágio dessas cidades. A gente usa como métrica para fazer esse equilíbrio entre os dados, o desenvolvimento econômico e a inter-relação entre os eixos. E aí, então, dá essa ponderação. A gente vai ter uma mudança agora, porque a gente vai incluir 10 anos depois. Muitas coisas surgiram, né? O DS, agora a gente tem uma certificação da ISO. Que bacana. E aí a gente está usando agora, para os próximos 10 anos, uma revisão aí do ranking, ele vai trazer muita novidade. Então, a forma como a gente medir as informações nesses primeiros 10 vai ser um pouquinho diferente para os próximos, para a gente poder, enfim, se atualizar aí com o que surgiu de mais moderno, enfim, e atualizado com relação às cidades inteligentes. Ao longo desse tempo todo, do trabalho que vocês têm no país inteiro, como que você percebe o poder público? Porque sempre que a gente fala das demandas da cidade, no cidadão comum do dia a dia, a primeira coisa que vem é o poder público, ou a prefeitura, ou o governo do estado, ou a presidência, enfim, algum desse, tendo ele que fazer obrigatoriamente. E às vezes o cidadão não se vê no papel de também.
Como que você percebe o poder público? Ele está mais acessível para essas pautas? Ele já entendeu que isso é fundamental para a cidade? E do outro lado, o cidadão entende também que ele tem que contribuir, que não pode ficar jogando papelzinho no chão, quebrando as coisas, que isso faz parte de uma cidade mais feliz? Essa jornada também é longa porque os cidadãos, de forma geral, a gente tem uma parcela pequena ainda de engajados, porque a gente tem um país que tem uma desigualdade absurda e o tema educação ainda não é acessível para todos. Então, essa consciência do que é público e o que é privado, dever, etc., ainda está distante de boa parte da população. Mas o cidadão engajado tem um poder muito grande de transbordar isso para o restante da população. Então, quando a gente pega um recorte menor, nós aqui somos um recorte menor, né? Quem tá Sem aqui. dúvida. Mas nós temos um poder de influência enorme para as pessoas que ainda não têm essa percepção do que ela precisa exercer como cidadão e o que ela pode cobrar ali também como cidadão do poder público. Então, acho que do cidadão a gente tem essa realidade. Do gestor, o que a gente vê é que nesses 10 anos, essa jornada de 10 anos, que mudou muito o entendimento, né? Eu acho que quando a gente começa a falar de transparência, quando a gente começa a falar de resultados, esses rankings, esses estudos aparecem e mostram aí quem está se despontando, os gestores eleitos Exatamente. começam a pensar, puxa, mas eu preciso também, eu quero estar lá no ranking também, aí eu quero também... O que eu preciso, preciso para fazer? fazer isso? É aí que a gente entra como cidadão, como ecossistema. E é essa a pergunta que eu ia fazer. Quando eu faço esse switch, eu acho que aí a governança ganha força, né, Cris? Porque a Exatamente. governança traz um extrato da sociedade civil organizada. Então lá tem o poder público, mas nós temos o empresário, temos a academia, nós dois aqui temos um pé em duas grandes universidades brasileiras, né? Isso mesmo. Temos esse privilégio e a gente vê a iniciativa privada, o empresariado indo fazer essa interlocução. Como que você percebe a importância desses modelos governança, aí vale para todo o Paraná que está assistindo a gente, de ter esse ativo na cidade para contribuir? Mas exatamente, é contribuir. Então, a partir do momento que o gestor entende que ele não é não é uma pedra para tirar no gestor e que ele é mais uma ferramenta de apoio, de escuta, principalmente de escuta do que está acontecendo, porque às vezes ele está tão isolado na gestão que ele não entende o que realmente é preciso. Então, a partir do momento em que a gente entra como um ecossistema para apoiar essas ações em diversas áreas, porque você sabe, Cris, a gente está em Sim. 12 áreas diferentes e a gente tem um olhar diferente para a inovação, que nem todo mundo vai ter. Então, é nosso papel ser parceiro, atuar junto com eles para melhorar o teu território. Então, eu acho fundamental hoje aqui em Londrina o que a gente tem feito, e é um exemplo para qualquer município. A gente tem a Aliança Estratégica Londrina e Maringá para potencializar, você deve ter regiões próximas que possam um apoiar o outro. É isso, é um ajudar o outro. É aquilo que eu estava falando, quando você chega na maturidade, onde não é mais eu, e sim nós, você consegue realmente construir algo diferente, transformador da sociedade. Acho bem bacana, Cris, quando a gente fala das governanças, fala de um grupo, né? Muitas pessoas que estão de fora podem até olhar com um olhar distorcido, mas essa governança, esse grupo, é exatamente um grupo de líderes, né? De liderança cívica. Então, são cidadãos que estão pensando no bem comum. Do bem comum. Não é o bem próprio, é o bem comum. Sabe? Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que realmente funciona. Quando a gente olha para Londrina, ao longo aí de 20 anos, né, que a gente começou a discutir isso, quando começou o fórum, por exemplo, né, Fórum Desenvolve Londrina, começaram as organizações e aí depois veio outras instituições de governança, a gente vê que realmente funciona. Quando a gente se organiza e pensa no bem comum. Então, Cris, ele falou num ponto que é muito legal, para as pessoas não desistirem. 20 anos que nós estamos construindo que a gente chegou aqui. 10 anos de estrada, O que né? é importante é que a gente pode compartilhar esse conhecimento e você vai pular uma etapa. A gente está aberto a isso, mas demora. Política pública de longo prazo. E aí eu só queria fazer um complemento de como isso que eles falaram reflete no resultado, né? Londrina é uma das 45 cidades mais bem posicionadas Olha aí. dentro do ranking, que em média aí, mais de 600 municípios. E
exatamente no trabalho deles, porque os eixos que Londrina se destaca mais é em tecnologia, inovação e urbanismo. Então, isso que eles falaram aqui, a importância da governança, trabalho de médio e longo prazo, ter pessoas que estão em lugares de decisão olhando para isso e querendo melhorar, traz aqui esse resultado, que é fundamental para se avançar na escala das Ô, cidades Paula, no inteligentes. final a gente falou da estatística, do número, do dado, bibi, blá, blá, blá. Mas no final do dia, são pessoas, né? Nada vai acontecer se a gente não tiver pessoas olhando de uma forma conjunta, querendo melhorar as coisas. E eu fico muito feliz, eu sou um realista esperançoso, como diria o Rubem Alves, que a gente tem mais pessoas boas no mundo do que o contrário. Então essas pessoas precisam se organizar, né? E se na minha cidade não tem uma governança, talvez eu procurar o Sebrae, né? Com certeza, nós vamos conseguir ajudá-los, né? Independente da cidade, do todo o estado, a gente consegue mexer o pauzinho. Quando a gente fala da metodologia do ecossistema, é mexer o doce, né? Não pode parar de mexer o doce, para que realmente o ecossistema se desenvolva através das governanças. Então, contem com o Sebrae. O Sebrae está aí para fomentar o desenvolvimento. Então, contem com o Sebrae. Tem uma visão do estado do Paraná, né, Cris? Eu sei que tem um pé lá e conseguem fazer essa interlocução de ativação de, eu não sei se são mais de 20 e tantos ecossistemas regionais no Paraná, né? Hoje nós temos 400 ambientes de inovação. 400 ambientes de inovação. Nós temos 22 mil doutores. Então, o que a gente quer como Estado? Conectar tudo isso todos os nossos ativos, para que eles sejam para o desenvolvimento do Estado. Então, essa é uma meta nossa, que sejamos o primeiro Estado mais inovador. Isso está em todas as nossas verticais. Então, a gente quer potencializar, Guarapuava, Toledo, Pato Branco, que às vezes a gente brinca, e olha que Londrina e Maringá, que era uma rixa no futebol, a gente se juntou para fazer isso. Então, eu acho que essa é a importância. O Paraná conseguiu juntar todo mundo para construir algo diferente. Caminhando para o final. Nós temos características de cada região, a gente Sim, sabe não, lógico, disso. né? Você respeita isso, mas você consegue conectar tudo num A Paula pontuou, num né? objeto. Você precisa entender o que é mais importante na tua região, porque a diversidade é muito grande, né? Os estágios de maturidade de cada ambiente, cada região, cada cidade são diferentes. E, infelizmente, o Brasil é um desses países cuja desigualdade do desenvolvimento ela é muito acentuada, né? Às vezes a gente precisa sair da nossa bolha, visitar outros lugares para entender esse processo. E aí, Paula, como que a gente pode olhar para 2025 pensando no Smart City? O que você traria assim, de 3 desafios que a gente, como sociedade, para trabalhar aí? Essa pergunta é ótima, porque quando a gente fez esse relatório, a gente fez pensando na agenda da próxima gestão dos 4 anos, mas também para uma visão dos próximos 10 anos, né? Show. E a gente entrevistou 159 pessoas que estão ocupando cargos e posições de liderança no governo, nas 3 esferas, empresas, startups, enfim. Aqui a gente tem todo mundo que está falando desse assunto para a gente entender exatamente isso. Qual é o desafio? E a gente fez essa pergunta da visão dos próximos 10 anos. O primeiro desafio, né, acho que foi 33%, se eu não me engano, é realmente lidar com as questões relacionadas à tecnologia. A gente tem aí, e aí tudo que está relacionado a esse tema, inteligência artificial, segurança, como que o poder público consegue avançar na mesma velocidade, se adaptar e oferecer serviços usando esses recursos e garantindo a segurança do cidadão. O segundo desafio, colado nesse, é sustentabilidade. Tudo que está relacionado a mudanças climáticas, descarbonização, e esse é um assunto que está na pauta de praticamente todos, e a gente vê como é difícil, né, trazer isso para a ação do dia a dia. Então, esse acho que é um dos assuntos também aí que... Cris, ela falou uma coisa que é muito importante do que a gente planeja aqui no Estado, tá? Como eu estou na Fundação, qual que é a nossa área de um olhar com maior fomento? Cidades inteligentes, sustentabilidade, energias renováveis, agro, né? Daí um agro sustentável que entra tudo isso, e saúde. Então, são verticais importantes para o desenvolvimento desses municípios como uma cidade
Feliz e inteligente. É aí. Cris, aproveitando, né, que nós estamos falando de desafios, a Paula trouxe esses principais, nós vamos hoje iniciar uma maratona de desenvolvimento de soluções para cidades, né? Nós vamos começar hoje o Hackathon Smart Cities. Legal. Vai acontecer aqui dentro do Fio, né, num pavilhão aqui ao lado, no Horácio Sabino. Às 18h30, eu convido todos que conseguirem, né, prestigiar o Hackathon. Já temos as equipes formadas ali, que vão trabalhar em mais de 16 desafios, né, que foram priorizados dentro dos eixos de segurança, mobilidade, trânsito, meio ambiente, governança. Nós vamos lançar esses desafios hoje, né? A gente falou assim, vamos deixar para É segredo, é só na hora. É segredo, surpresa do pessoal, não vamos pode. lançar hoje. Então, convida todos a participarem do Hackathon, né? Prestigiarem e que venham várias soluções e boas soluções para as cidades inteligentes. A Paula, inclusive, vai abrir, vai, né, nos agraciar com uma A palestra. honra de Bem abrir. nossa. da tarde, no Horácio Coimbra, aqui ao lado, no pavilhão ao lado do Fio, onde a gente vai estar lá abrindo esse Então, ó, hackathon. você que está assistindo a gente aí ao vivo nas redes sociais, vai pegar os links por aí, dá tempo de vir. Se está curioso para entender o que é o mundo, o que são as cidades inteligentes, pode vir hoje. O Hackathon vai até domingo, né? Isso, vai até domingo. Vai até domingo dentro da programação do Fio, que é de grátis, meu querido. Você pode vir, faz a inscrição na hora. Aqui tem food truck, amanhã tem banda, tem rock, tem tudo quanto é coisa. Você ainda tem a oportunidade de conhecer o que é um hackathon. Se você não conhece, venha conhecer. Você vai interagir com as pessoas que estão criando soluções a partir dos desafios que são lançados para melhorar a nossa vida. A ideia é essa. E no domingo tem a premiação. O resultado final, que hora? Meio-dia. Meio-dia. 12 horas. Então, saiu da missa, antes de ir para o almoço, passa aqui, acompanha o resultado Melhor, e depois vai. Vai ter os pitches. Ele pode assistir os pitches de todas as equipes. Olha Aí, que ó, legal. tá Já vendo? vai ver Não a tem solução. desculpa, então, né? Não tem desculpa, o convite está feito. A gente está caminhando para o final. Vou começar daqui para lá. Uma mensagenzinha para a gente fechar aí o nosso podcast dessa manhã. Bom, né, convidar as pessoas a olharem para a temática de cidades inteligentes com essa transversalidade toda que nós discutimos aqui, que é realmente isso, né, super transversal, com foco ali na qualidade de vida, foco na felicidade das Isso. pessoas, né? Contem com o Sebrae, né? O Sebrae Paraná desenvolveu recentemente um programa chamado Programa Cidade Inteligente. Então, a gente tem um programa que a gente faz um diagnóstico no município, em parceria com a prefeitura, né? Diagnósticos, sugestões de soluções, justamente para a gente melhorar esse serviço e aumentar, né? Melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. E, por conseguinte, aí temos um melhor resultado no ranking Connect Smart Cities. Eu adoro o resultado do ranking. Mas é brincadeira, eu gosto de estimular É essa isso aí. competição, essa vontade, essa garra que a gente tem sangue no olho aqui, né, Cris? Tem. E Aqui tem café no bule. o negócio aqui é bruto. Mas o que eu quero colocar muito forte para vocês? Funciona. É uma metodologia que funciona muito em todas as áreas. Não conhece, não sabe, vem para Londrina, a gente recebe as pessoas, né, Cristiano? É isso aí. A gente tem uma rota da inovação, pode te levar em vários lugares e vamos dar o apoio. Não é só o Sebrae, mas eu Não. acho que Várias esse instituições. compartilhamento de conhecimento, de história, de caminhos, a gente pode fazer com o maior prazer, porque a gente quer que todo mundo fique feliz. É isso aí. Paulo, Vamos colocar a gente feliz para transformar cidades em cidades inteligentes? não é? É isso. Então, quem quiser ter informação sobre esse mercado, estatísticas, o ranking, o selo. A gente tem o único portal de cidades inteligentes do país, Olha aí, ó. Vamos mostrar de novo. Vai falando, vai falando. Tem uma série de colunistas que escrevem exclusivamente para a gente dentro do portal. Precisamos ver quem vai ser colunista aqui. Dá um close aí, gente. Heitor. Já vamos ver. Entrem no site, acessem as informações e vem com a gente ser feliz e transformar cidades. Não é isso, É gente? isso aí, com essa mensagem super positiva, o convite para o Hackathon. Seja feliz, mas não fuja da sua responsabilidade, meu querido, porque também é sua. Se tá sujo, alguém sujou e não foi o poder público, foi você.
Então você comece a cuidar melhor da sua cidade. A gente fecha essa participação e eu volto daqui a pouco com mais convidados e mais conteúdos. Fui!